Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Matheus Mesquita, faço parte do grupo da Base Monetária e hoje nós vamos estar apresentando para vocês o nosso trabalho e a relação da base monetária com a taxa de juros e a inflação. E nessa apresentação nós iremos analisar junto com vocês os dados da base monetária entre 2009 e 2020 e fazer a relação com os seguintes dados que eu já mencionei com vocês anteriormente. Dando prosseguimento, explicando inicialmente sobre o que é essa base monetária, basicamente ela é o volume de dinheiro que um país detém. E esse volume de dinheiro ele está nas moedas, assim como nas reservas bancárias que estão em poder das entidades financeiras ou que estão depositadas no Banco Central. Esse dado ele é coletado pelo Departamento de Estatística, no qual ele examina esse dado, ele revisa esse dado de forma imparcial e ele passa essa informação para o Banco Central e mensalmente o Banco Central ele divulga esses dados na sua página oficial. E a partir disso, o governo federal ele consegue entender a dimensão da oferta da moeda em circulação no mercado e, a partir disso, avaliar se há necessidade de aumentar a oferta dessa moeda ou diminuí-la. Uma alternativa, caso o governo federal ele queira aumentar a oferta de moeda no mercado, é basicamente ele está realizando a compra de títulos de alguns bancos. Nessa compra, basicamente, ele vai estar dando dinheiro aos bancos e com essa maior oferta de dinheiro, os bancos podem estar realizando mais empréstimos e flexibilizando a taxa de juros desses empréstimos. Com isso, vai estar tornando os empréstimos mais acessíveis, tanto às famílias quanto às empresas e, consequentemente, aumentando a circulação de moeda no mercado. Dando prosseguimento, ao analisar o gráfico da base monetária entre 2009 e 2020, vê-se que há um crescimento da base monetária ao longo dos anos, no entanto, de uma forma gradual. Apenas no último ano, que foi entre 2019 e 2020, que há uma crescente além do esperado. E essa crescente ela representa aproximadamente 30% de aumento referente ao ano anterior. E esse aumento ele é relacionado à pandemia cometida pelo Covid-19, que se iniciou em março de 2020 e é presente até então no ano de 2021. Nessa circunstância, a base monetária alcançou cerca de 430 bilhões de moeda em circulação ou de reservas bancárias, batendo seu recorde. Explicitando um pouco mais sobre a moeda e as cédulas em circulação, antes do distanciamento social, em março de 2020, essas cédulas e moedas elas somavam cerca de 256 bilhões de reais. E em maio de 2020, alcançou-se o maior valor nominal já registrado de 331 bilhões. E além disso, percebe-se que esse aumento da moeda em circulação ela não tem relação direta com a necessidade de facilitar o troco entre as negociações comerciais, por exemplo, uma vez que majoritariamente a impressão dessas cédulas elas foram em notas de 50 e de 100 reais. E com isso, percebe-se que esse elevado aumento da base monetária ele se dá de fato pela retração do consumo de empresas e famílias. E como uma alternativa de fomentar a volta ao consumo, o governo federal, a partir do auxílio emergencial, ele tem a necessidade de imprimir mais papel moeda para poder dar acesso a essa parte da população fragilizada. Através dele, o Banco Central vai ter essa capacidade de regular o nível de atividade econômica e preços, ou seja, fazer o controle da inflação da base monetária. Então, o Banco Central
agora a gente pode pegar um exemplo histórico para tentar ilustrar essa relação da taxa de juros com a base monetária. Então aqui a gente pegou o exemplo de 1990, que o país estava mergulhado numa crise política e econômica. Então, decorrência dessa recessão, a arrecadação tributária não era suficiente para cobrir as despesas do governo. Então o governo simplesmente ordenava o Banco Central podia comprar os títulos diretamente do Tesouro na época que imprimisse o dinheiro necessário para fazer frente às despesas. Então isso gerava um aumento inflacionário e tinha consequências na taxa de Selic, na base monetária. Então a gente pode ver que a taxa de Selic tem um pico no ano de 1990, chegando a 132,4%. E também tem um aumento muito significativo na base monetária nos anos 1990 até 1992, chegando a 28,5%. A redução da taxa Selic dá ânimo para a economia e estimula o crescimento, já que o sistema de crédito cresce, o volume de dinheiro em circulação aumenta e as pessoas consomem mais. Outro benefício da redução da taxa de juros é a facilidade de obtenção do financiamento, o que faz com que pequenas empresas cresçam, novos negócios surjam e os empregos se multipliquem. Além disso, os juros baixos contribuem para reduzir o alto índice de inadimplentes, que tem peso significativo no spread bancário, apesar de que uma redução abrupta da taxa possa trazer uma inflação, tamanho o estímulo dado à economia. E aqui é apresentado o gráfico referente à evolução da taxa Selic entre 1995 e 2021, e como podemos ver, o ano de 2020 foi o que alcançou o menor índice. Olá, meu nome é Lucas Coelho e eu vou apresentar sobre como a base monetária influencia na inflação. A base monetária pode influenciar muitos indicadores importantes para a economia de um país, tais como a inflação. A pandemia do Covid-19, que iniciou no primeiro trimestre de 2020, causou importantes efeitos sociais e econômicos, constituindo-se em fator de grande influência na atividade econômica e na condução da política monetária dos bancos centrais. A incerteza sobre como e em que velocidade se dará a imunização da população por meio da vacinação, que permitirá a flexibilização do distanciamento social, é um ponto ainda relevante dentro dos prognósticos da atividade econômica e da inflação. Em toda a década, a inflação média foi de 5,84%. Porém, considerando as altas e baixas do índice ao longo desse período, não se pode dizer que de 2011 até 2020 houve um aumento generalizado nos preços de 5,84%. Além de 2020, os dois momentos de maior destaque foram quando ela atingiu sua máxima e mínima no períodos seguintes, 10,67% em 2015 e 2,95% em 2007. Nestes anos, o IPCA ficou mais longe da meta determinada pelo Banco Central nesses períodos, de 4,5% para cada ano. Em 2015, a inflação foi a maior registrada desde 2002, com um forte aumento nos preços, principalmente na energia e nos combustíveis, e no custo de vida dos brasileiros. Ela fechou acima do teto da meta da inflação do período, que era de 6,5%. Em 2017, por outro lado, o IPCA fechou abaixo do piso pela primeira vez desde que o regime de metas foi realizado em 1999. Na época, o que levou a essa baixa variação foi o comportamento dos preços de alimentação e de bebidas, que ficaram mais baratos com a super safra.
Não só no Brasil, mas em todo o mundo, a inflação em 2020 será diferente dos outros anos por conta das medidas de enfrentamento ao coronavírus, que afetou as economias de maneira grave. A inflação teve grande oscilação. No começo do ano, estava embaixo devido à desaceleração da economia. Com a volta do comércio e lenta retomada, ela voltou a subir. A alta do dólar, entre outros fatores, favoreceu a exportação para os produtores, levando uma alta nos preços de alimento, especialmente aqueles que compõem a cesta básica dos brasileiros. O brasileiro sentiu no bolso um aumento nos preços de alimentos e bebidas, o maior entre os grupos de produtos que compõem IPCA. Nos últimos 12 meses, esse grupo teve alta de mais de 15% nos preços, principalmente entre os como arroz, feijão, tomate, batata e leite. Outros grupos de produto, como transportes e vestuários, por outro lado, chegaram a ter uma variação negativa, ou seja, os preços ficaram mais abaixo por falta da demanda. A inflação prevista no ano que se encerra está dentro do limite da meta, que é de 2,5% a 5,5%. Apesar das baixas taxas de juros, as elevadas injeções na economia trazem preocupação com um possível descontrole da inflação. Apesar de um cenário futuro, a inflação alcançou em dezembro de 2020 a taxa de 4,52%. A partir de tudo isso que foi analisado, podemos concluir, portanto, que a base monetária tem forte implicação tanto sobre a taxa de juros quanto sobre a inflação. Faz-se necessário, como já mencionado, o governo responsável consiga promover o crescimento econômico sem deixar de lado as questões sociais e públicas sobre as quais é responsável. Ademais, é possível conciliar a própria taxa de juros com a inflação. E ficou claro, evidente, que a base monetária vai muito além de imprimir moedas.